Olá, boa noite. Bem-vindos ao Ponto e Contraponto, aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso convidado de hoje é o presidente das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Tarcísio Stefano Rosa. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Ponto e Contraponto, para a gente fazer o contraponto necessário. É verdade. O senhor sabe que o senhor tem uma característica que sempre me chamou a atenção, desde os primeiros programas que a gente fez, que o senhor não foge à resposta. O senhor responde tudo. Deve ser pela formação, né? Não, quando a gente faz a coisa e sabe que fez daquele jeito, é fácil responder o resto da vida daquele jeito. Não inventa. É verdade. Mas aí a Celesc está ainda, digamos assim, com a rebarba daquelas questões da mudança da atuação da cobrança comercial. Como é que evoluiu aquilo? Hoje a gente sabe que tem até totens, né, espalhados em PROCONs aí, para as pessoas fazerem a devida notificação, providenciados pela própria Celesc, né? Sim, e sim. aí a questão das contas telefônicas, o pessoal está vindo mais, está cobrando mais, ou já se adaptou ao sistema e o sistema se adaptou ao usuário? Vamos lá, o nosso objetivo final é que as pessoas não precisem ir às lojas. Use o seu celular. Esse é o objetivo final. Mas a mudança de sistema, eu dou sempre o exemplo, quando você troca o seu celular de uma marca para outra marca. Você vai transferir os dados, vai ter problemas. Nós fizemos isso com 3 milhões e 500 mil unidades consumidoras. Então, são 3 milhões e 500 mil problemas. Sim. Ok, no início o transtorno foi gigante. Nós imaginávamos ter problemas, mas não tantos. Mas estamos resolvendo de uma forma muito boa. Colocamos agora os totens em várias regiões, em Florianópolis, Joinville, Tubarão, São José e por aí vai, várias cidades, que é para nem ir na loja. Isso está no PROCON, está no atendimento ao cidadão, etc. Estamos já quase na normalidade. Porque você sabe, alguém vai ler o seu medidor, errou, colocou um 0 a mais ou um número diferente, a fatura dá problema. E aí, nesse caso, alguém vai na loja. Mas o nosso gol está sendo alcançado. Reduziu muito, estamos no bom caminho e trabalhando bem. Faturas, nós sempre alertamos que o cliente não teria prejuízos, além da paciência. E essa a gente agradece que o catarinense teve bastante paciência. Mas eu diria que está caminhando. E outro dado interessante, eu fico muito feliz quando venho numa conversa como essa, falar agora de um sistema de faturamento e não falar de falta de energia. É verdade. Passamos pelo verão inteiro, hein? Passamos o verão inteiro muito bem. Foi um verão histórico em termos de demanda de energia, temperatura por vários dias muito elevada. 5 frentes. Consumo de energia recorde no Brasil, foi agora em fevereiro. Passamos muito bem. Fruto de muitos investimentos feitos ao longo dos 2 últimos anos. Nós falamos aqui, quando o governador Jorginho Melo convidou, disse, olha, vamos ver aí como é que está a rede trifásica. Não queremos que as indústrias saiam de Santa Catarina, não queremos que deixem o Estado e que não falte. Trabalhamos muito. Os resultados são muito bons. Aí eu repito, estou agora tratando ou falando às vezes do sistema, mas não falamos em falta de energia. Não é que não vá faltar, mas tem faltado muito menos. Mesmo com a questão climática, né, as intempéries, que no verão são mais constantes, né, a gente teve essas 5 ondas de calor excessivo durante o verão. O que aumentou em termos de consumo relativos à Celesc? O consumo de energia do ano passado ele foi 5% maior, o consumo do estado inteiro. O Brasil aumentou 1%, Santa Catarina aumentou 5%. Quando você pega uma cidade como Camboriú, o litoral inteiro, mesmo Florianópolis, isso salta 20%, 30% mais. São apartamentos que estão fechados. Camboriú não se imagina 50, 60 andares, todo mundo morando o tempo todo lá. Não. Mas no verão vai todo mundo para lá, a costa catarinense com tantas praias, e aí dá-lhe ar-condicionado. A gente faz até campanha, cuidado com o ar-condicionado, ele é muito bom, mas a sua conta pode aumentar e aumenta. Tem todo mundo que usar com cuidado, com parcimônia. A questão da energia elétrica é aquele fator que a gente fala em termos de serviço público, que as pessoas só reclamam quando está problema. Quando está tudo bem, ninguém reclama. Mas a gente tem avançado em alguns itens. Por exemplo, a rede trifásica que o senhor acabou de citar.
foram 500 quilômetros, agora estão sendo providenciados mais 500 quilômetros. Qual é o prazo para entregar isso tudo? Olha, nós falamos no início em 500 quilômetros, junto lá com o governador Jorginho, e depois falamos, serão outros 500. Nós já estamos nos outros 500. E o prazo é de um ano e pouco. O primeiro movimento foi de abril de 2023 até o final do ano passado, 500 quilômetros. Esses 500, a gente já pegou mais velocidade, ele deve ficar em um ano e pouquinho também, mais 500 quilômetros. Isso é um sucesso, Roberto, no estado inteiro, porque quando a gente inaugura uma subestação, num lugar que tem energia à vontade, o pessoal nem sabe para quê. Se você passar aqui no Monte Verde, perto do shopping ali, você vê vindo do shopping para cá, para o centro, à esquerda tem uma obra grande, é uma subestação. 30, 40 milhões. Ninguém sabe para quê. Nós sabemos. A cidade está crescendo e precisa mais energia. Mas quando você chega lá no interior, no agronegócio, e põe uma rede trifásica, que ele pode ligar mais bombas, mais sistemas, mais frigoríficos, isso é um sucesso gigante. Eu gosto muito de ir junto com o governador nas inaugurações. O pessoal faz festa grande, celebrando essa disponibilidade maior de energia em qualidade e quantidade. Nós tínhamos produtores de leite que não conseguiam produzir mais, nós tínhamos aviários onde faltava não só a refrigeração para as aves, mas também até para ceder água, etc. e tal, uma série de outras questões. Tudo isso está equacionado? Está bem equacionado. E o que a gente tem feito? As regionais nossas, nós temos 16 regionais, desde São Miguel do Oeste, Chapecó, Joaçaba, por aí afora. Os nossos regionais verificam as regiões, priorizam, e onde tem lá uma vila que mais gente precisa, a gente vai lá. Tem empresinhas pequenas, agronegócio, vai lá e aumenta. É um aumento para a região inteira. O nosso objetivo é entregar energia. E nós recebemos por isso. E o objetivo deles é fazer crescer. Pequenas fazendas hoje são como empresas, com geração de emprego, com resultados, com impostos. Isso é um crescimento que fica para o Estado. Hoje a gente tem serviços aí que facilitam a vida, como o senhor disse, não precisa ir na central de atendimento. Mas essas centrais eu acredito que não vão ser todas desativadas, né, presidente? Não, as centrais elas são mantidas de acordo com a quantidade e a população local. Então a ANEEL diz, olha, onde tem 50 mil habitantes, tem que ter tantos atendentes, e a loja tantos dias. Um local muito pequeno, você basta abrir 2 vezes por semana, por exemplo, ou 1 vez por semana, e assim é. Então essa determinação é da ANEEL, mas não é o objetivo fechar a loja, como não fecha os bancos, só que você não vai mais lá. É verdade. Para alguma outra situação, você precisa falar de alguém. O celular é o nosso caminho, e já está funcionando com muitos itens. Você quer uma segunda via, quer ver o seu consumo, comparar com os meses anteriores, está tudo aí na palma da mão. Mostrar para os filhos. Mostra para os filhos, cuidar. Sabe uma coisa que funciona? Quando começa a gastar demais, e eu já fiz isso em casa, está gastando muita água, pede para o seu filho ir lá todo dia anotar o relógio, quanto é que mediu. Os meus são adultos já agora, mas desde pequena, ó, nada de deixar luz ligada onde no você quarto, não está? na sala. Se você não está lá, para que deixar ligado? Exato. E eles aprenderam. Então, com o medidor, se ele começar a olhar direto, olha, está aqui, ó, do jeito que estamos gastando, esse fim do mês vai dar mais que o mês passado. E agora os medidores são digitais, né? Moro num condomínio que foi recentemente instalado, já substituiu. Então, você pode ver o seu consumo até daquele ponto, até onde está, né? Onde está. Se você olhar no último dia que fez a leitura, no 10º dia, você, 10... 3 vezes isso, a minha conta vai ser 3 vezes esse valor aproximado. Então você vai poder fazer a estimativa até do consumo. Presidente, a questão plano de investimento e também o novo corredor elétrico, nós vamos tratar no próximo bloco. Mas eu queria que o senhor antecipasse uma coisa para nós. O que é mais difícil hoje para a Celesc? Conseguir recursos para investir ou tentar fazer a manutenção do material que ela já tem em mãos? São 2 coisas distintas. Nós programamos 4 bilhões e meio para 4 anos e já investimos num ano e meio 2,2, ou seja, o nosso objetivo de 4 bilhões e meio vai ser atingido. Mas a manutenção exige muito cuidado e atenção, mais às vezes do que o custo. É verdade. Bom, nós vamos para um rápido intervalo agora e o presidente Tarcísio Rosa vai voltar no próximo bloco para falar exatamente
Onde vai ser o investimento que a Celesc está prevendo e o tal do corredor elétrico para facilitar você que está querendo trocar a frota de carros com combustão e carros com combustível fóssil pelo carro elétrico. A gente já volta. Rápido intervalo. Ponto e contraponto de volta aqui no SCC SBT e no nosso portal, o scc10.com.br, hoje com Tarcísio Rosa, presidente da Celesc. Uma pergunta rápida e objetiva. Nunca chamaram o senhor de Tarcísio de Freitas? Não, ainda ele não. também é engenheiro. Admiro ele também, está fazendo um belo trabalho e é engenheiro, sim. Então, mas uma vez me chamaram que era o Tarcísio do Amazonas, quando eu trabalhei lá. Ah, é? Tarcísio do Paulo, Amazonas. Então o senhor está descendo agora, só Rosa. Foi Santa Catarina. Só o Tarcísio da Praia do Rosa. Só uma brincadeirinha. Tá bom. Mas, presidente, a gente estava falando aqui de investimento e manutenção, duas coisas absolutamente diferentes. O senhor falou do plano de investimento de 4,5 bilhões de reais, onde 2,2 já foram investidos. Para ter uma ideia aqui o nosso telespectador, onde exatamente foi este investimento e o que está previsto? Subestações e linhas de transmissão. Subestação é onde você chega lá com 138 mil volts, reduz para 13 mil ou 23 mil volts e vai chegando nas cidades e espalhando. Nós estamos construindo agora aqui no Monte Verde, uma grande subestação. Santo Amaro da Imperatriz, São José, Capivari de Baixo, Joinville, Itajaí, Guaramirim e por aí vai, subestações. De lá, recebe em grandes blocos e distribui nos alimentadores para toda a cidade, inclusive os 500 quilômetros de rede. 500 quilômetros de rede para nós foram 70 milhões de reais. A história da rede trifásica. Rede trifásica. E os 2.2 tem um pouco em geração de energia fotovoltaica, que nós temos em Lajes, Campos Novos, estamos construindo em Capivari de Baixo, em ampliação de hidrelétrica e manutenção de comportas, mas a maior parte são em linhas e subestações. E um outro pedaço desse valor também a gente gasta na manutenção do sistema. Que é outra história. Que é outra história, que não falta energia, que falta o menor tempo possível. Nós estamos comemorando aí esses últimos 2 anos os melhores resultados da história da Celesc, que é a taxa de falhas. Até outro dia saiu no jornal dizendo assim, Celesc está abaixo dos índices da ANEEL. Sim, está. A ANEEL diz, você pode faltar tanto, nós estamos faltando menos. Aí é o caso do menos que é mais. O menos que é mais. Alguém disse, puxa vida, está ruim então. Não está ruim, tá? É bom. Se você vai na escola e pode faltar 5 dias por ano, faltou 3, muito bom, você faltou menos. Significa, Roberto, na sua casa faltou menos energia. E nós estamos bem. Um outro dado que também é resultado de um bom planejamento é o tempo médio de atendimento. A Celesc tem um dos menores tempos médios de atendimento, especialmente em emergência, do Brasil. É a resposta. Né? É a resposta. Faltou energia. É muito comum alguém me ligar, pô, Tarcísio, está faltando energia aqui em casa. Deixa que eu já vou ver. Invariavelmente eu não faço nada. Que assim que falta, nós temos na sede da Celesc, um centro de operação integrado, você é convidado para ir lá, você vai gostar, que supervisiona o estado inteiro. Daqui de Florianópolis, a gente enxerga o interior de São Miguel do Oeste, ou vai aqui em Urupema, ou vai ali em Urubici, dá um pulinho na hora, você vai no painel e vê tudo. Então, daqui se toma as atitudes de religar e de despachar uma caminhonete, quem que está mais próximo, qual é o carro que está mais próximo, qual é o tipo de trabalho a ser feito. Então, esse nosso tempo é muito bom. E há muito tempo a gente recebe aquele SMS. A Celesc já está ciente da falta de energia elétrica na sua rua, etc. Significa, alguém já vai trabalhar, você não precisa nem ligar para ninguém e dizer que está faltando. Mas, ainda assim, se faltar um pouquinho de mais, ligue. Pode ser um ramal pequeno ou uma falha interna. É comum, às vezes, uma indústria está sem energia aqui. Você vai olhar, é no quadro dele, igual na sua casa, ligar um chuveiro, ligou o chuveiro, abriu o disjuntor, assim é toda a rede. Então, às vezes, um problema interno só, mas a gente ajuda a resolver. Santa Catarina e o Brasil, eu diria o mundo, né, tem essa necessidade de se adequar à grande mudança da plataforma energética do planeta. Né? E se fez uma opção clara no planeta pelo carro elétrico, como uma das alternativas.
Uma vez até provoquei o senhor disse, não, se fosse para mudar toda a frota hoje, nós não teríamos energia para atender toda a frota. Foi o único engenheiro que me disse isso, né? Os outros defendem até o último minuto. Não. Engenharia é isso, é saber fazer a conta que não daria hoje, não dá. Mas aí Santa Catarina está investindo na ampliação do corredor elétrico. Quer dizer, eu quero sair daqui de Florianópolis e a São Miguel do Oeste, para pegar os extremos, ou a Paraíso, a última cidade, Dionísio Cerqueira. Qual é a performance desse corredor elétrico que eu vou ter? Nós hoje temos 35 cidades que têm algum carregador. Esse sistema começou num projeto de pesquisa e desenvolvimento junto com a ANEEL, onde foram investidos cerca de 15 milhões de reais. Testar tipo de carregador, a forma de contabilizar, etc. Foi um programa de investimento em pesquisa. Nós decidimos, ao final do ano passado, expandir essa rede para 100 cidades catarinenses. 100 cidades catarinenses. Onde Urubici tem que ter, Urupema tem que ter, a Serra Catarinense tem que ter, da estrada daqui a São Miguel do Oeste tem que ter vários postos de carregamento. Então, cidades que têm algum apelo turístico, teremos lá. E o objetivo é que não fique um carregador a mais de 50 quilômetros do outro. Se você tem um carro que tem autonomia de 300, 400 quilômetros, você programa, vai estar no aplicativo onde é que tem carregadores, até para saber se está ocupado ou não. Se naquele não tem, vai no próximo, talvez tenha. Essa é a ideia. Isso vai colocar Santa Catarina como talvez proporcionalmente o maior corredor e você poder andar no estado inteiro. Nossos amigos paranaenses, quando chegarem em Santa Catarina, vai para qualquer lugar. O argentino saiu de lá com carro elétrico, chegou em São Miguel, ou lá no extremo, abastece e vem vindo até Florianópolis sem problema nenhum. É um caminho sem volta, você vai ter ainda carro elétrico ou híbrido, pelo menos. É verdade. Eu estava ontem lendo uma reportagem que falava que muitas montadoras estão tomando a iniciativa de instalarem em algumas cidades, em alguns postos, eles mesmos os carregadores, né, ou a rede de baterias, de energização, que eles acham necessária para determinado tipo de veículo. Isso já acontece em Santa Catarina? Isso já acontece no Brasil. Existem algumas marcas de carro, aquelas que são um pouquinho mais elevado o preço, que não tem nada de graça, que instala na sua casa, por exemplo. Ele vai na sua casa, instala o carregador. Aliás, é um tema importante, Roberto. A Celesc, nós organizamos eventos de esclarecimento sobre redes elétricas em condomínios. Porque tem um medo, todo mundo tem um medo. Como o condomínio está preparado para ter 10 carros elétricos ou carregadores, etc., tem que ver. Existem muitas empresas de engenharia aqui em Florianópolis, no estado inteiro, que fazem a avaliação. Há um manual de como se faz isso. Nós convidamos síndicos de prédios para tirarem as suas dúvidas e para tornar isso mais claro. Porque você tem um carro híbrido com 80 km de autonomia, você trabalha o dia inteiro, volta em casa e carrega. É verdade. Se ele for elétrico total, tem que ter um cuidado maior quando for viajar, mas a ideia é que em Santa Catarina ele possa viajar a todos os lugares aí quase. E essa demanda vendo da perspectiva mundial, né? Porque hoje a gente está vendo que até algumas montadoras, algumas empresas estão trocando toda a planta delas pelo veículo elétrico. Algumas montadoras anunciaram de não fazer mais, não produzir carro a combustão, né? Eu diria o seguinte, o Brasil, nós estamos numa situação que o carro elétrico usa energia elétrica limpa. E tem alguns países que não, ele precisa de uma térmica para produzir energia para botar num carro elétrico. Ou de uma usina termonuclear. E aí é diferente, no Brasil não. 94%, 95% da energia gerada no dia mais quente do ano, que foi 26 de fevereiro, era hidrelétrica, fotovoltaica, eólicas. Já estamos no topo, então. 95,4%. Então, quando se fala em transição elétrica, transição energética, nós já estamos transicionados, eu diria. Então, veja bem, você imagina que hoje fotovoltaica e eólica cheguem a ser 3, 4 vezes Itaipu? Quem há 15 anos imaginaria, olha, vai ter um cara coloca ali, o outro coloca fotovoltaico? Hoje, e neste dia 26 de fevereiro, se for pegar os registros, 4 vezes Itaipu produzidas por fotovoltaica ou eólica. Rapidamente, condomínio ou cidadão que tem uma residência ou várias, quer implantar célula fotovoltaica para realmente fazer energia, né? Sim. É o termo.
E como é que ele liga a rede da Celesc e vice-versa? O que ele ganha com esse processo? Bom, é um processo já bem fácil de se resolver. É uma solicitação que ele tem que fazer na Celesc, que o medidor vai ser diferente. Ele vai ver quanto que injetou na rede para fazer uma compensação do que você produziu e que você usou nosso. O cuidado que tem que ter hoje em dia é como tem uma saturação maior, se você for colocar um gerador de energia solar mais do que você consome, significa sobra para a rede, tem que pedir antes com cuidado, porque pode ser limitado. Em regiões que hoje tem uma saturação de muitas usinas, já não é mais permitido colocar. Porque isso está gerando um problema para o sistema, não só a Celesc, o Brasil inteiro. Existe, de uma forma muito rápida, em Santa Catarina, 40% das subestações que levariam energia para lá, estão trazendo de volta pelas usinas que vão injetando nos diversos ramais. E aí tem que ter um cuidado operacional, porque isso pode fazer com que grandes usinas tenham que parar para receber energia do sol. E se dá uma tempestade rápida, onde que estão as usinas para voltar e atender tudo? Não tem. Isso eu ouvi de um engenheiro da sua área. Então, você está ouvindo do segundo engenheiro. Aí você fica nublado um dia, uma semana, chove demais. Onde é que está a produção fotovoltaica? Não tem. Aí o caminho vai ser ter baterias que você vai gerar energia, armazenar na bateria para usar na hora mais apropriada. É um outro assunto para outra conversa. Muito obrigado pela sua presença, parabéns aí pelo trabalho que a Celesc está fazendo e vamos tirar essa dúvida aí do comercial para o pessoal não achar que tem problema ainda, né? Já está sendo equacionado. Está sendo bem equacionado, muito obrigado pela oportunidade. Um bate-papo bem descontraído, eu acho que o nosso pessoal entende com mais facilidade. Perfeito. Obrigado, então, presidente da Celesc, e nós voltamos na semana que vem com outro ponto e contraponto. Um grande abraço e até lá.